A paz do Senhor a todos, uma boa tarde de salvação. E hoje, mais um dia que Deus nos concede de estar falando da sua poderosa palavra. E eu costumo sempre dizer para as pessoas: você que está ouvindo essa mensagem, compartilha com quem necessita, precisa. E entra no canal, ativa o sininho, se inscreve aí, que sempre numa gravação Deus vai falar com você, amém? Pois bem, porque Deus escolheu Davi como rei e não escolheu outras pessoas? Poderia ter escolhido o filho de Saul, né, que é o Jonathan, grande amigo de Davi, mas não, mas Deus escolheu Davi para ser rei, conforme a palavra, segundo o seu coração. Dentro da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você nessa tarde de hoje, ok? Mas antes de tudo, aonde você estiver, feche seus olhos, faça uma oração para que Deus possa nos dar esse entendimento a respeito da poderosa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, aonde tiver uma vida nesse momento ouvindo a Tua palavra, que o Senhor, Pai, visita, abençoa, restaura a saúde, Pai, abre a porta de emprego para aqueles que têm, supre as necessidades, em nome de Jesus. Senhor, fala com este povo, Pai, dentro desta mensagem, dentro desta palavra, e que esta palavra possa gerar fé e grandes vitórias, em nome de Jesus. Amém. Pois bom. Deuteronômio, capítulo 28, diz assim. Deuteronômio 28. E serás que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, ou seja, te abençoará. Então, o primeiro passo para que tenhamos uma vida abençoada é o que? Ouvides a voz de Deus e tendo cuidado e obedecê-la, para que sejamos abençoado por Deus. E em Samuel, nós conhecemos muito bem a história, que Deus pega e fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque de lá eu tenho provido um rei segundo o meu coração. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que Samuel foi lá para ungir o rei a qual Deus tinha determinado. Chegando lá, ele viu os filhos de Jessé, aqueles que faziam parte dos soldados, né, da guarda. E quando ele viu, ele falou assim: eis aí o preparado do Senhor. E Deus falou: não é esse não. Ou seja, um menino não estava ali, mas sim estava lá no campo apacentando as ovelhas do seu pai, Jessé. Que era quem? Davi. Ok? Então aqui começa a nossa mensagem nesse momento. Por que Deus escolheu Davi como rei? O primeiro passo, porque Deus escolheu a Davi, é por causa que Davi tinha muitas qualidades boas. E o Deus que nós servimos, Ele não vê hoje somente o presente. Deus, Ele vê o quê? O futuro. E Deus, Ele vê o futuro na vida do próprio Davi. Por isso que Deus chama ele segundo o meu coração. Olha só como Deus vê o futuro. Deus viu lá na frente que Davi era um menino que tinha
respeito pelas autoridades. Olha, ele respeitava seu pai, ok? A história nos mostra isso. E quando ele teve a oportunidade de matar o próprio rei Saul, ele não fez isso. Ele deixou Saul vivo e saiu. Isso mostra que um respeito pelas autoridades a qual Deus tem levantado. Esse é o primeiro passo. Ok? Para uma bênção, meu amigo, quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Ou seja, respeitando as autoridades a qual Deus constituiu. Se nós não fizermos assim, nós não estaremos debaixo da bênção de Deus. Porque em Deuteronômio 28 também fala ali sobre se ouvirdes a voz e não obedeceres, fala que as maldição vem sobre nós. Outra coisa, olha, que Davi tinha dentro do seu coração, porque Deus lhe chamou segundo o seu coração, porque ele tinha gratidão. Se nós for olhar dentro da palavra do Senhor, nós vamos observar o quê? Como Davi era um menino grato a Deus. Existia uma gratidão. E hoje, vamos falar para os tempos de hoje. Você é uma pessoa grata diante de Deus? Pela saúde, pelo seu carro, pela sua empresa, pelo ar que você respira. A Bíblia nos fala que em tudo dai graças. Precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele já nos propôs, nos fez. Temos que ser gratos a Deus, não porque só temos um carro, temos uma casa. Não, temos que ser gratos a Deus por tudo, porque Ele nos deu o direito de sermos salvos na pessoa dele hoje. Ok? E o que Davi tinha também, meu irmão, além da gratidão, era adoração. Observa só, a história de Davi vai dizer o quê? Que Davi, quando apacentava as ovelhas do seu pai Jessé, ali cuidava, ele vivia fazendo o quê? A história vai falar que ele vivia louvando a Senhor com a harpa. Quando Saul estava mal, que um espírito perturbava, a história vai dizer o quê? Que Davi foi chamado para tocar a harpa, para adorar a Deus, próximo de Saul. E quando Davi louvava, tocava a harpa adorando ao Senhor, aquele espírito mau se afastava de Saul. Então podemos observar que Davi era um menino que adorava a Deus. Olha só tantas qualidades e benefícios que tinha o Davi diante de Deus. Ou seja, então a gente pode observar o que? Quando ele adorava a Deus, isso nos traz o entender que ele tinha uma comunhão com Deus. Hoje, para ter comunhão com Deus, irmão, não é qualquer um. Para ter comunhão com Deus, você precisa ter uma vida de oração. Para ter uma comunhão com Deus, precisamos, além de ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida de consagração ao Senhor. Precisamos estar sempre na presença do Senhor para ter uma comunhão plena com Ele. E Davi tinha todas isto. Outra coisa que eu vejo também na história de Davi, porque ele era um menino segundo o coração de Deus, é porque a Bíblia nos mostra, nos revela, que ele tinha uma fé em Deus. E não é uma fé qualquer. Davi era um menino de grande fé em Deus. E para ter fé em Deus, não é de uma hora para outra que a gente vai ter uma fé em Deus. Não. Mas a fé que Davi tinha era uma coisa tão espetacular que eu acredito que o pai de Davi ensinava a Davi. Ensinava.
falava de Deus para Davi. Então aquilo ia germinando a fé em coração de Davi, ao ponto de que realmente Deus, irmãos, era tudo para Davi. Olha, tamanha fé que Davi tinha em Deus. Porque se você adora a Deus, você é uma pessoa grata a Deus, você é uma pessoa que vive em obediência a Deus, e você tem a fé em Deus. Vamos lá ver a fé que Davi tinha. Escute só isso. Fez ele matar um leão. Porque quando ele apacentava as ovelhas de seu pai Jessé, a Bíblia, a história vai dizer o quê? Veio um leão para atacar a ovelha, e ele, menino, ele saiu, agarrou o leão, batalhou contra o leão e venceu o leão. Deus olhava para tudo isso, meu querido. Deus, ele é o único ser que tem a capacidade de saber o futuro. E Deus viu tudo isso na vida de Davi. Olha, um menino, venceu um leão, confiando em mim. Aí, na segunda, a história vai narrar o quê? Que ele vence um urso. Lutou com o urso que ia atacar a ovelha e venceu. Isso tudo confiando em Deus, meu querido. Olha o tamanho da fé. Ele venceu, a história vai nos dizer, venceu o gigante Golias. Todo mundo conhece a história. Davi derrubou o gigante, venceu o gigante Golias e tal. Mas para ele vencer o gigante, a história vai dizer o quê? Que ele confiou em Deus. Você pode ver a história bíblica e você vai entender o quê? Que ele confiou em Deus para vencer o gigante. Da mesma forma que Deus deu a vitória para ele vencer o leão, vencer o urso, ele acreditava que realmente Deus era com ele e ele ia dar a vitória para ele vencer o gigante Golias. E dentro dessa história, eu quero aqui te trazer uma revelação bíblica. É muito importante. A convicção de Davi era tão forte que Deus ia dar vitória para ele vencer naquele momento o gigante Golias, da mesma forma que ele venceu os outros. Meu irmão, que confiança, como ele acreditava tanto em Deus, o menino Davi. Bom, ele era um menino treinado para ser pastor, sim, ele foi treinado. Tinha habilidades, sim, tinha grandes habilidades. Interessante é que Deus também, ele investe em pessoas que têm as características em Davi. Vamos supor, que acredita nele, que tem fé nele, e que deposita a confiança nele, e que faz tudo para glorificar a Deus. Assim foi Davi, meu irmão. Deus olhando todas as coisas, vamos supor, vendo o futuro, Deus já sabendo de tudo, Deus tinha um entendimento de que Davi ia vencer o gigante. Por que Deus sabia que não tinha esse entendimento? Porque Deus também tem prazer de ser glorificado e exaltado. E nesse momento Deus deu a vitória para Davi. Por quê? Porque Deus também queria ser glorificado e exaltado por intermédio de Davi. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer ser glorificado. Deus quer ser exaltado pela sua vida. Por intermédio de você. Mas o que você está fazendo para que Deus seja glorificado na sua vida? O que você está fazendo? Deus quer ser exaltado. Mas quando você tem um propósito diante de Deus, para que o nome dele seja glorificado, Deus realiza isso na sua vida. Deus tem prazer de fazer na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Então, irmão, essas condições fez que Deus escolhera Davi como rei. Sim. Outra coisa que Davi tinha, que eu quero aqui compartilhar com você,
é a responsabilidade. Davi tinha sim grandes responsabilidades. Observa as responsabilidades de Davi. Além dele ter as responsabilidades dentro da sua casa, de cuidar das ovelhas, levantar cedo, ir lá, cuidar, fazer o melhor para as ovelhas, você vai ver a história também o quê? Que o pai dele mandava levar pão para os seus irmãos, lá no arraial. Ele pegava, andava quilômetros e levava a obediência ao seu pai. Então, Davi tinha responsabilidade mesmo sendo um menino. Aí, você pode observar no livro sagrado, que fala aqui, que Davi não construiu o templo, mas ele foi um arquiteto. Ele preparou Salomão para a construção do templo. Ele preparou todo o território para a construção do templo. Ele desenhou o projeto e deu para o seu filho construir. Isso nos mostra tamanha responsabilidade que tinha o rei Davi. Deus olhou para tudo isso. Quando Deus olha para tudo isso, um menino que tem a comunhão no pasto, um menino que ama as ovelhas, que luta pelas ovelhas no pasto, um menino que obedece o pai, um menino que tem no seu coração uma adoração genuína, sem querer retorno, sem nada. Um menino que tocou diante do rei Saul sem condições financeiras, sem nada, irmão, sem querer nada disso, mas por amor à alma. Nós observamos aqui tudo. Um respeito pela autoridade de Deus, por mais que Saul estava afastado, mas era uma autoridade de Deus, ele não o matou. Quando ficou sabendo, ele chorou. Então Deus olhou para as qualidades que tinha o rei Davi e Deus escolheu como segundo o seu coração. Ah, mas Davi errou, Davi pecou com Betseba, Davi não fez a numeração do povo de Israel, Davi teve tantas falhas. Sim, errar, irmão, todo mundo vai errar, todo mundo é ser humano, todo mundo é falho, todo mundo peca, todo mundo tem suas fragilidades. Sim. Mas o interessante é que quando o profeta chega lá para falar sobre o pecado de Davi, irmão, se fosse outras pessoas queriam matar o profeta, queriam acabar com a vida do profeta. Jeremias profetizou contra o rei, queriam matar ele. Sim, queriam matá-lo. Quando João Batista falou sobre o pecado, vocês conhecem muito bem a história do adultério, arrancaram a cabeça do João Batista. Então as pessoas queriam destruir quando profetizavam. Olha o rei Acabe da história. Quantas vezes o rei Acabe queria destruir o profeta Elias por causa da verdade. Mas o rei Davi é diferente. Quando ele ficou sabendo a revelação que o profeta trouxe para ele, a primeira coisa que ele fez, irmão, é se redimir, é se humilhar na presença do Senhor. E ele aceitou as consequências de Deus na sua vida. Então esta é a palavra, porque Deus escolheu o rei Davi. Sabe o que eu vejo em tudo? Nessa história de Davi? Tudo que Davi fez, na narrativa tudo, até chegar ao seu patamar lá em cima, fez tudo para a exaltação de Deus. Tudo. Primeira coisa, para nossas vidas, meu irmão, precisamos sim reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. Hoje,
Não criticando que tem muitas pessoas que dizem ser autoridades de Deus e não tem a sensibilidade de Davi, não tem a humildade, a hombridade de se humilhar diante de Deus, de que está errado. Hoje vivemos um cristianismo totalmente diferente do que realmente nós conhecemos. De pessoas luteranas e não está nem aí. Existem pessoas vivendo uma fornicação, não está nem aí. Existem pessoas mentindo e enganando e não estão nem aí. Existem pessoas fazendo coisas erradas e não estão nem aí. Existem pessoas que não têm misericórdia, como teve o rei Davi de Mefibosete. É uma história linda. Não tem misericórdia. Tanta pessoa precisando de ajuda, de socorro. Aí você vê templos gigantescos, magníficos, esplêndidos, e não ajuda aquele próximo que está precisando. Davi foi diferente. Davi foi realmente um verdadeiro homem de Deus. Por isso que em todas as pelejas, Deus lhe deu a vitória. Uma coisa que eu observo dentro da palavra também, todas essas histórias do louvor, dos cânticos de Davi, os salmos, é que Davi, ele é um menino que realmente conhecia o Deus que ele servia, irmão. Ele conhecia o verdadeiro Deus que ele servia. Você pode observar quando ele vai para a peleja, ele fala o que para o gigante Golias? Ele fala o quê? Que Deus dará a vitória a ele. Ele fala com uma convicção. Ele fala com uma certeza. Eita, Davi, um grande jovem diante de Deus e tamanha fé. Vamos lá. Para nós sermos abençoados por Deus diante do Senhor, precisamos ter essas qualidades que teve o rei em nossas vidas. Reconhecer os nossos erros, nossas falhas, se humilhar, buscar Ele, pôr a cara no pó, joelhar, orar, ter comunhão, buscar comunhão com Ele. Aceitar que somos errados e falhos e que carecemos da misericórdia de nosso Deus. Porque, irmão, quando nós temos relacionamento com Deus, buscamos a Deus, a Bíblia diz o quê? Para que nós prossigamos e conhecê-lo. Se a gente orar, buscar a Ele de todo o nosso coração, nós vamos conhecer o Deus que nós servimos. Vamos conhecer a Deus. E outra coisa, Deus não quer pessoa frouxo, medroso. Deus não quer. Deus quer você que tenha coragem de batalhas mesmo. Deus quer que você, para a obra, que regaça as mangas e não tem medo da adversidade diabólica. Deus quer você para resgatar vidas e almas. Da mesma forma em que Davi foi lá e trouxe os prepúcios dos filisteus mostrando para o rei que Deus era com ele, Deus quer você para trazer almas, trazer vidas. Outra coisa, a história vai nos mostrar que Davi era um menino obediente, seu pai obediente à palavra do Senhor. Esse, irmão, é um dos maiores requisitos da fé cristã. É acreditar na poderosa palavra de Deus. Porque por meio desta palavra existe todas as coisas. Por meio desta palavra que Deus nos deixou, ela tem grande poder.
Então acredite na palavra, confia na palavra, respeite a palavra, aceite a palavra. Hoje a gente vê aí na rede social, na internet, em todos os lugares, pessoas zombando, brincando com a palavra de Deus. Não faça isso. Você que é um servo de Deus, lute pela palavra, da mesma forma que deve lutar pelo nome do Senhor. Davi não aceitou Golias afrontar a Deus e ao seu povo. Quando ele ficou sabendo, ele ficou furioso. Então não aceite, você que é um defensor do Evangelho. Não deixe as pessoas zombarem da palavra, brincar com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é sagrada. Por isso que a palavra de Deus diz assim, Bíblia é sagrada, porque o que tem realmente relacionado aqui dentro é sagrado e poderoso quando ministramos a palavra do Senhor. Obedeça, meu querido. Como nós lemos lá em Deuteronômio, se ouvides os ensinamentos, ouvides a palavra do Senhor, guarda ela, porque ela tem poder. E outra coisa, assim como Davi viveu uma vida com Deus, por mais que teve suas falhas, seus erros, ele viveu uma vida com Deus. E que vida linda! Vive uma vida com Deus. Sabe o que é viver com Deus? É nós termos, como diz lá em Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentir o que as pessoas sentem. Viu? Chorar com as pessoas que choram, se alegrar com as pessoas que se alegram. Precisamos disso tudo. Quero, nesse momento, terminar esta palavra dizendo: aceite a palavra de Deus, obedeça e vive uma vida de fé em Deus, acreditando no Senhor, porque nós servimos um Deus tão poderoso, meu amado. Escute só, um Deus, pensa bem, jogou uma muralha de Jericó por terra e dando a terra prometida ao povo. Eita, Deus tremendo. Um Deus que fez José se tornar um governador do Egito, uma coisa que era impossível. Deus faz coisas impossíveis. Um Deus, irmão, que realmente abriu o mar vermelho usando Moisés vermelho para que o povo passasse em terra seca. Olha, um Deus que cuidou do povo no deserto há anos. Imagina o sol quente, parecia uma nuvem. Todas essas histórias Davi tinha conhecimento, porque seu pai, com certeza, ensinava a ele. Não é de uma hora para outra que Davi acreditava em Deus do nada, não. Ele foi ensinado. E da forma que ele foi ensinado, ele acreditava tanto no Senhor. Eu acredito que Davi lá no campo, ele fala, não, um dia que tiver uma oportunidade de fazer alguma coisa, eu quero ser fiel a Deus, quero obedecer a Deus. E Deus olhava para o coraçãozinho dele. Esse era o rei Davi. Grandes vitórias, um grande personagem, e que bênçãos de Deus. Um menino que nas guerras Deus foi com ele porque ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Sim. Então acredite na palavra, meu irmão. Vive uma vida de cristã em Cristo. Sim. Tenha um relacionamento íntimo com Jesus na sua vida. Para que Deus te exalte. Deus abençoe a todos. Que esta palavra fique guardada no seu coração. Que você possa também compartilhar esta palavra com as pessoas que necessitam e precisam ouvir. Amém, irmão? Se puder se inscrever no canal, se inscreva, que na próxima live já entra direto no seu celular
a gravação do Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço. Em nome de Jesus, quero terminar fazendo uma oração. Deus abençoe a todos que ouviram esta palavra, Pai. Que possamos, Senhor, guardar esta palavra no nosso coração, como Davi nos ensina. Em Salmo, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus, que a tua palavra nos direciona sempre. Em nome de Jesus, eu, como ministro da tua palavra, abençoo todos os povos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.